E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Aqui atrás de mim eu tenho um novíssimo lançamento da LG para esse ano de 2021, televisão OLED modelo C1, que a gente já trouxe alguns vídeos no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre o temido burn-in, que é um problema que pode acontecer nesses modelos de televisão OLED, que faz com que muitas pessoas tenham medo de comprar uma televisão simplesmente pelo fato do burn-in poder acontecer. Inclusive eu já passei por esse medo lá em 2019, quando eu estava para comprar uma televisão pessoal para mim. Eu só não comprei uma televisão OLED por conta desse medo. Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão, vai falar sobre se essas coisas ainda acontecem ou não acontecem nos modelos mais atualizados, vai ver aqui também o que o manual oficial da televisão fala sobre essa questão, porque sim, o manual fala sobre isso. Então tudo isso a gente vai ver no vídeo de hoje. E lembrando que o link para vocês estarem vendo o preço dessa televisão e estarem fazendo a compra, caso vocês queiram, vai estar aqui embaixo no campo de comentários. E também uma outra super mega dica aqui do canal, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp ou do Telegram. É um grupo onde diariamente a gente coloca promoções de vários produtos, incluindo televisões. Já apareceu televisões lá com bem mais de R$1.000 de desconto, é de graça para entrar. Acho que vale super a pena, o link vai estar aqui embaixo então. Vamos começar aqui com o básico, acho que a maioria de vocês já sabe, então vou ser bem rápido nessa parte, que basicamente seria o seguinte: o que é o burn-in e como é que ele acontece? Basicamente acontece da seguinte forma, só para servir de ilustração, se eu puxar um menu da televisão aqui, um menu lateral, vocês vão ver que fica várias imagens estáticas paradas aqui. Então basicamente é assim que o burn-in acontece. Se tu usa a televisão e tem alguma imagem que fica estática parada por muito tempo, como essas imagens que estão estáticas aqui agora, existe a tendência, se você ficar usando por horas e horas, vários dias, essa televisão ficar marcada nessa região com a imagem estática. Quando eu digo imagem marcada, é como se ficasse levemente sombreada essas áreas aqui, então ficaria um círculozinho aqui, um círculozinho aqui, um círculozinho aqui, meio sombreado na área. Então basicamente isso é o burn-in. Então se tu joga jogos de videogame e tem a barra de vida do seu personagem, isso é uma imagem estática, pode ficar o burn-in naquela região. Se tu assiste televisão, o símbolo da emissora também existe uma tendência a ter o símbolo do burn-in ali. Se tu assiste muitos jogos de futebol, que tem um placar lá no cantinho da tela, isso também é uma imagem estática e pode ser que tenha um burn-in com mais probabilidade nessas regiões em específico. Mas agora vem uma pergunta muito importante. Esse tipo de problema ainda acontece mesmo nos modelos mais atualizados ou não? Porque eu vejo muitas pessoas falando, ah não, nos modelos mais atualizados isso aí não acontece mais. Bem, infelizmente, galera, esse tipo de problema ainda pode acontecer. O que acontece é que nos últimos modelos de televisão, a LG vem aprimorando tecnologias para minimizar esse tipo de efeito, tentar retardar o acontecimento dele. Por exemplo, basicamente esses recursos que a LG coloca se resumem a três diferentes, vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Eu também tem outras coisas bem interessantes daqui a pouco que eu vou falar, que está aqui no manual. Mas basicamente seria o seguinte, ó, os recursos que essa televisão tem para tentar evitar que o burn-in aconteça são os seguintes, ó. Se eu vim aqui em suporte, se eu vim aqui em proteção de tela, aqui basicamente estão os três recursos que essa televisão tem para tentar evitar o burn-in, e todos eles eu posso mexer. Esse aqui de baixo, ó, ajusta o brilho do logotipo. Basicamente a televisão ela vai identificar uma imagem parada por muito tempo, por exemplo, o logotipo de uma emissora de televisão, e automaticamente vai escurecer só essa região da tela, desgastando menos essa área. Isso é algo que você pode desligar, deixar no baixo ou deixar no alto. É uma configuração que você pode estar mexendo para estar diminuindo a chance do burn-in acontecer. Outra coisa que tem é essa movimentação de tela, onde a tela ela vai ficar movimentando os pixels, especialmente naquelas regiões onde tem uma imagem parada, mas vai fazer uma movimentação extremamente sutil, que você não vai perceber, mas essa revisão dos pixels, vamos chamar assim, vai fazer com que a televisão desgaste menos, também diminuindo a probabilidade de o burn-in acontecer. Isso também é algo que você pode deixar ativado ou desativado. E a primeira coisa, ou terceira coisa, dependendo da ordem que eu estava indo, é a limpeza de pixels, galera. Deixa eu vir aqui na limpeza de pixels, que basicamente é o seguinte. Segundo o manual da televisão aqui, depois que tu usa 2.000 horas dessa televisão, né, 2.000 horas somadas, a televisão ela vai fazer uma atualização, uma espécie de limpeza. Então quando tu utilizar a televisão por mais de 2.000 horas, por exemplo, usei 5 horas hoje, 5 horas amanhã, 3 horas depois, totalizando 2.000 horas, quando você for desligar a televisão, ela vai fazer uma limpeza nos pixels. Inclusive o manual fala que a televisão avisa, tá? Na hora que tu desligar a televisão, ela vai avisar, vamos fazer aqui uma atualização.
Esse também é um outro recurso que a televisão tem. Se você preferir, você também pode vir aqui manualmente ficar fazendo isso quantas vezes você quiser, apesar de que não é tão recomendado aqui assim, tá? Geralmente o pessoal recomenda mais realmente respeitar esse prazo de 2.000 horas que a LG coloca no manual para fazer esse tipo de limpeza. E além disso, segundo o manual da LG, a cada 4 horas que você utiliza a televisão também vai passar por um processo de limpeza quando você desliga a tela, só que daí é um processo mais rápido, mais simples. Esse processo das 2.000 horas geralmente leva aí 1 hora para concretizar, então você vai desligar a televisão e ela vai ficar fazendo essa limpeza por 1 hora, mas segundo o manual, a cada 4 horas que você utiliza a televisão, também vai ter uma limpeza, só que vai ser um pouco mais curta e vai acontecer quando você desliga a televisão. Por isso, inclusive, não é recomendado que você fique tirando a televisão da tomada, né? Porque não necessariamente você vai ser avisado que essa atualização está acontecendo quando tu usa a televisão por 4 horas seguidas, por exemplo. Mas vamos agora aqui para uma das partes que eu mais achei interessante, que é o que o manual da televisão fala em relação ao burn-in, porque essas coisas que eu expliquei até agora aqui sobre o que é o burn-in, sobre aqueles 3 recursos que a televisão tem para tentar impedir que isso aconteça, também fala no manual, só que eu acredito que boa parte de vocês já conhecia tudo isso que eu estou falando até agora, só que tem algumas informações interessantes aqui no manual da LG que eu particularmente desconhecia ou ficava meio desligado por fora desse tipo de assunto. Vamos lá. Aqui no manual, eles tentam colocar aqui pra gente alguns exemplos de conteúdo que eles mandam a gente tomar cuidado, tipo, não usa esse tipo de conteúdo por muito tempo, e eles dão alguns exemplos e eu vou ler quais são esses exemplos que eles dão. Alguns são bem comuns, vocês vão ver, mas tem alguns que nem tantos, então vamos lá, nem tanto, né? Vamos lá, ó. Imagens paradas ou fixas contendo certas informações que são exibidas ininterruptamente na tela, como número de canais, logotipo de estações, títulos de programas, notícias ou legendas de filmes e manchetes. Esses são alguns exemplos que eles colocam, então aquelas coisas de o ícone da emissora de televisão eles falam aqui, só que eu achei estranho eles terem colocado legenda de filmes, e eles colocam exatamente assim, legenda de filmes é tipo uma coisa que o manual de televisão da LG manda tomar cuidado. Eu acho que é interessante reparar que uma legenda de um filme não é uma imagem estática, então em tese a gente não precisaria se preocupar tanto em relação a isso. Mas como o próprio manual da LG fala sobre legenda de filme, provavelmente o fato de ficar acendendo e apagando legenda nessa zona da tela, talvez aumente um pouco a probabilidade da ocorrência do burn-in, pelo menos é o que dá a entender lendo aqui o manual da televisão. Só que eles dão alguns outros exemplos, por exemplo, ó, menus ou ícones fixos para consoles de videogame ou decodificadores de transmissão, aqui tá ok, então seria, por exemplo, jogos de videogame, a sua barra de vida do personagem, isso eu já tinha falado antes, só que agora vem a parte que eu fiquei mais curioso e achei interessante, que é o seguinte, também é o conteúdo que eles mandam tomar cuidado, ó, barras pretas mostradas à esquerda, à direita, parte superior ou inferior da tela. Basicamente, o manual de televisão da LG tá mandando tomar cuidado com aqueles filmes. Sabe quando tu vê um filme que geralmente tem uma barra preta em cima e uma barra preta embaixo? Segundo o manual de instruções da LG, não sou eu que estou falando, quer dizer, sou eu que estou falando, mas eu só estou repetindo aqui o que está no manual, eles mandam tomar cuidado também com esse tipo de coisa parada. Então, provavelmente, a região que faz a transição entre áreas com preto perfeito, que é a barrinha do filme, contrastando com a primeira linha do pixel aceso, provavelmente deve ter alguma interferência no burn-in, eu acredito. Pelo menos eles dão a entender aqui, eles são bem claros, ó, barras pretas mostradas à esquerda, à direita, parte superior ou inferior da tela, eles mandam tomar cuidado. Só para vocês terem uma ideia, no próprio manual aqui de instruções da televisão, eles recomendam que, se você estiver vendo um conteúdo que tenha barras pretas em cima, embaixo ou nos lados, o próprio manual de instruções da televisão recomenda que, através do menu aqui do controle, você expanda a área da televisão. Então, basicamente, se tiver um filme com barra preta embaixo, uma barra preta em cima, eles recomendam que, através do menu da televisão, você expanda a área lateralmente, eliminando essas bordas em cima e embaixo. E, tipo, isso é uma coisa interessante, porque eu nunca tinha me ligado que ter barra em cima de um filme, barra embaixo, poderia aumentar a probabilidade de ter burn-in. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar disso e também nunca tinha parado para pensar. Mas é algo que está aqui no manual oficial da LG. E assim, sinceramente falando, eu acho meio chatinho ter que ficar tomando cuidado com esses detalhes, especialmente de ter que aumentar a barra
para cima, né, aumentar o campo de visão, tirando a barra preta em cima e embaixo. Eu sei até que algumas pessoas já fazem isso, porque não gostam de ter realmente a barra preta em cima e embaixo, mas eu pessoalmente gostaria de não ter que mexer nesse tipo de coisa. E outra coisa que eu acho que é importante frisar é o seguinte: nem todo serviço de streaming, pelo menos, vai te dar a liberdade de mexer nesse tipo de configuração. A gente entrou no Netflix, por exemplo, e viu uma série lá que tinha uma barra preta em cima e embaixo, e a televisão não me dava a possibilidade de fazer esse ajuste que o próprio manual fala para eu fazer. Muito provavelmente porque o serviço de streaming ali, no caso do Netflix, de alguma forma bloqueava isso. Vendo filmes no serviço de streaming da Disney, por exemplo, lá sim a gente conseguia mexer na qualidade da imagem, qualidade não, né? Estender a imagem para cima e para baixo, como o manual recomenda, mas pelos testes que a gente fez, isso vai variar muito de serviço de streaming para serviço de streaming. Alguns bloqueiam isso e outros não. Além dessas coisas que eu já mencionei, que eu acho que são as principais, o manual também recomenda, por exemplo, colocar a televisão no modo Eco, que seria meio que um modo de economia de energia, que deixa a imagem um pouquinho mais fraca, com as cores um pouquinho diferentes. E eles também recomendam ajustar o brilho o brilho do pixel OLED para o menor possível, de acordo ali com a sua preferência. Então essas são algumas recomendações aí que tem no manual oficial aqui da LG. Vamos agora então aqui, galera, para o resumo final, as conclusões que a gente pode chegar, especialmente aqui lendo o manual oficial da televisão, lembrando que esse aqui é o manual da televisão C1 que está atrás de mim. Vamos lá. Eu sei que provavelmente muitos de vocês que estão aqui assistindo esse vídeo entraram no vídeo com medo de comprar uma televisão OLED e de certa forma talvez queriam que eu tirasse esse medo de vocês. Provavelmente vocês chegaram nesse vídeo e eu não exatamente tirei o medo de vocês, porque infelizmente isso é um problema que ainda acontece, apesar da LG de fato ter feito melhoras bem significativas para impedir que esse tipo de coisa aconteça, no caso. Se a gente for ver o histórico, por exemplo, de reclamações em relação ao burn-in, é bem mais comum encontrar lá nos modelos mais antigos. Nos modelos mais recentes já é um pouco mais raro encontrar esse tipo de coisa. Mas antes de dar aqui a minha conclusão final, lembrando que, como eu falei lá no começo do vídeo, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo aqui, WhatsApp, Telegram. A gente coloca lá diariamente promoções de vários produtos, incluindo televisões. É um grupo de graça para entrar, acho que vale super a pena. O link vai estar aqui embaixo, além também do link da televisão para vocês darem uma olhadinha no preço e estarem fazendo a compra caso estejam interessados. Mas enfim, galera, qual é o resumo final, as conclusões que a gente pode chegar aqui? As conclusões, galera, basicamente é aquilo que de certa forma a gente já fala há alguns vídeos. Você tem que se conhecer. Se você, por exemplo, é uma pessoa que sabe que vai ficar mais de 5 horas usando a televisão por dia, todo dia, talvez comprar uma televisão OLED seja algo que você tenha que pensar 2 ou 3 vezes. Como eu falei, o próprio manual da televisão fala que a cada 4 horas de uso, quando você desligar, eles fazem uma limpeza. Então, como o próprio manual coloca esse prazo de 4 horas para fazer uma limpeza, eu recomendo ali que o uso máximo dessa televisão, direto, sem desligar, no caso, sem dar descanso, seja ali de 4, 5, 6 horas. Se vocês querem usar mais tempo que isso, recomendo que pelo menos desligue a televisão ali por 1 hora durante o dia para ligar novamente. Então você tem que se conhecer. Se você é uma pessoa que não vai usar a televisão por mais 4, 5, 6 horas, ou se for usar, for só em alguns dias de exceção, dificilmente esse tipo de problema vai acontecer com vocês. Agora, se você é uma pessoa que sabe que vai ter vários dias, que provavelmente essa televisão vai ficar ligada por 6, 7, 8 horas, especialmente se tiver imagens estáticas paradas na tela, você tem que tomar ainda mais cuidado aí na hora de comprar a televisão. Daí nesse caso eu já pensaria em comprar um outro modelo para tentar evitar esse tipo de problema. Eu acho que é interessante a gente ressaltar aqui que as televisões OLED têm um grande benefício de ter um melhor contraste do mercado e para a qualidade de imagem isso é muito bom. Então se você quer uma televisão com uma ótima qualidade de imagem e você é uma pessoa cuidadosa, que não vai utilizar a televisão por 4, 5, 6 horas por dia, todo dia, eu acho que essa é uma compra que pode sim valer a pena. Só para vocês terem uma ideia, 2 pessoas aqui do canal, depois que viram a televisão OLED, ficaram até com vontade de trocar a televisão pessoal deles por uma OLED. Só eu mesmo fico assim com um pouco de dúvida, porque eu sei que eu sou uma pessoa que eu vou usar muito conteúdo que vai ter imagens estáticas. Mas como eu falei, você meio que tem que se conhecer. Se você é uma pessoa que geralmente fica muito estressada com esse tipo de coisa, eu sei que tem muita gente que não gosta, por exemplo, eu vou comprar uma televisão e eu vou ter que ficar me autorregulando, eu quero usar a hora que eu quiser. Muitas pessoas falam isso. Se você é esse tipo de pessoa,
infelizmente é melhor você ir numa outra marca. Agora, se você já é uma pessoa um pouco mais cuidadosa, que sabe que não vai usar tanto a televisão assim, eu acho que você não precisa ter tanto medo de estar comprando a televisão. Enfim, são algumas coisas aí para falar para vocês. Esse vídeo aqui basicamente foi dar essas informações para vocês, especialmente aqui baseado no manual da televisão. Eu sei que muitos de vocês iriam preferir que eu chegasse aqui e falasse que esse problema não acontece mais. E assim, a LG melhorou muito, mas realmente ainda acontece. E apesar deles terem melhorado, é importante sim tomar cuidado. De forma geral, o vídeo seria esse. Não esqueçam de colocar aqui embaixo no campo de vocês alguma dúvida, sugestões, críticas, comentários. Se vocês têm uma televisão OLED, deixem a experiência de vocês aqui embaixo. Quanto tempo vocês têm, o modelo da sua televisão, se já chegou a dar esses problemas ou não, para estar ajudando outros usuários. De forma geral, esse seria o vídeo. Valeu, falou e até a próxima!